Fala galera, meu nome é Eduardo, eu sou o criador do Instagram e aqui do canal no YouTube Projeto Milhão e alguns de vocês também me conhecem pelo meu próprio Instagram, Eduardo G. César. Hoje eu quero te ajudar a escolher a corretora certa, tá? Então eu vou falar para vocês quais corretoras eu gosto, quais corretoras eu uso e como é que eu analiso para escolher uma corretora, e aí você vai estar podendo investir também da mesma forma que eu invisto. Check the mic and make sure it sound right, boys. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu recebo muitas perguntas lá no meu próprio Instagram da galera questionando como que eu faço para começar a investir, qual que é o primeiro passo, e o principal passo aí para você começar é você escolher a corretora certa, onde você vai estar fazendo seus investimentos, a plataforma pela qual você vai estar aplicando o seu dinheiro nos ativos que você tanto ouve aí na internet, enfim, em livros. Então, fica até o fim, deixa seu joinha aí se esse tipo de conteúdo é um conteúdo do seu interesse, porque o YouTube entende que se você deixar o seu joinha, você quer receber mais conteúdo sobre investimentos, e aí ele vai recomendar mais vídeos não só aqui do meu próprio canal, mas também de outros canais, e isso vai te ajudar na jornada ao longo do tempo. E se você não é inscrito aqui no canal, aproveita, já clica aqui no inscrever-se, ativa o sininho das notificações, porque como eu já expliquei anteriormente para vocês, eu vou responder todas as perguntas que forem feitas na primeira hora após a postagem do vídeo. Então, se você é inscrito, você ativou, você recebe a notificação, vê o vídeo, já faça a pergunta e eu vou pessoalmente responder uma das perguntas. E se já passou o tempo, você já está vendo esse vídeo depois de um mês da divulgação, também faço a pergunta que outras pessoas podem ajudar. Eu mesmo, eventualmente, vou olhar as perguntas e vou responder. Então, não deixa de fazer a sua dúvida, não saia aqui desse vídeo sem tirar as suas dúvidas sobre a corretora que você deve escolher para iniciar os seus investimentos. Sem muita enrolação, indo direto ao ponto, por que eu acho que você deve escolher uma corretora para investir? Acho que é importante você ter isso em mente antes de você sair abrindo conta em corretora sem nem saber exatamente por que você está fazendo isso, tá? Então, o principal ponto pelo qual você deveria abrir uma conta na corretora e fazer os seus investimentos através dela e não através diretamente do seu banco e através diretamente das opções que o gerente do seu banco vai recomendar para você, é porque os bancos, eles não oferecem os melhores produtos, eles não oferecem as melhores taxas. Então ele não vai ter um fundo que está tendo uma rentabilidade muito boa, ele não vai oferecer o melhor CDB para você, ele vai oferecer os produtos que ele possui e que ele ganha em cima disso. Então, as corretoras, elas possuem todas as possibilidades. Lá vai ter diversas possibilidades de investimento, desde a mais rentável até a menos rentável, que é onde se enquadram as opções do banco. Esse, digamos assim, é o principal motivo pelo qual você deveria estar abrindo a conta em uma corretora e aplicando o seu dinheiro, o seu patrimônio para render mais através da corretora do que através do seu próprio banco. Se você está ainda no banco, nas opções de fundos do banco, enfim, até na poupança do banco, você está deixando dinheiro na mesa, você está deixando de ganhar mais dinheiro todos os meses e assim aumentar a sua renda, aumentar o seu patrimônio. E isso, quando a gente fala em juros compostos, o efeito bola de neve ao longo do tempo, é muito dinheiro que você está deixando de ganhar se você investe direto no banco ao invés de investir em uma corretora. Se você tem muito dinheiro, pode até ser que os bancos ofereçam algumas coisas, alguns ativos melhores para você, tá? Mas se você tem menos aí do que 2, 3 milhões, não vale a pena investir pelo banco, tá? Então o banco, ele separa as melhores opções para o investidor que ele quer segurar no banco. Ele não quer que saia um investidor que tem na casa de milhões de reais, ele não quer perder esse cliente, então ele oferece esse ativo para esse cliente especial, e para a maioria da população ele oferece um ativo que ele não vai ter muito trabalho, tá? Ele coloca um gerente para cuidar de 500 pessoas e aí oferece esse ativo para toda essa galera e não tem muito trabalho, com dinheiro que para ele é pouco. Se ele perder um ou outro cliente desses, ele não se importa. Então acho que essa é a principal razão aí para você cogitar transferir o dinheiro do banco para a corretora, e através dessa plataforma, que é a corretora, você aplica aí em ativos de renda fixa, como Tesouro, CDB, LCI, e também ativos de renda variável, como fundos imobiliários e ações. E aí, o que você deveria procurar na corretora, o que você deveria se atentar
antes de começar a investir pela corretora. São 3 coisas principais que eu gosto de recomendar, que eu analiso antes de iniciar em uma outra corretora. O primeiro ponto, que eu acho que é o mais importante, são as taxas. Eu olho muito quais são as taxas que a corretora cobra para fazer as transações que eu costumo fazer com mais frequência. E um pouquinho mais para frente eu vou falar para você quais são essas taxas para você também ficar atento se você está deixando dinheiro através de uma corretora em taxa e em outra você poderia estar investindo sem ter a taxa ou até com uma taxa bem reduzida. O segundo ponto que eu gosto de analisar, eu abro a conta na corretora antes de começar a fazer meus investimentos, ou seja, antes de transferir o meu dinheiro para a corretora e iniciar a diversificação através dessa corretora, eu gosto de ver se ela tem uma plataforma simples, descomplicada, um layout que seja fluido, que eu consiga acompanhar, ou seja, que eu consiga fazer a transação de forma fácil, que eu consiga comprar, que eu consiga vender, que eu consiga analisar como é que está o mercado, o que ele recomenda em termos de gráficos, como é que está subindo, como é que está descendo, para eu acompanhar e saber como que andam os meus investimentos, tá? Então acho que é muito importante, antes de você investir, você dá uma brincada lá na corretora, abre a conta, não transfere dinheiro, sem dinheiro nenhum você consegue gratuitamente brincar um pouco na corretora e ver se você gosta, se tem um aplicativo para o seu celular, se ele é fácil de usar. E o terceiro fator que eu gosto de analisar antes de começar a investir através da corretora é o último nessa lista, mas não menos importante, essa plataforma é estável. Antes de eu colocar o meu dinheiro na corretora, eu não vou saber se ela é estável, se ela vai cair quando eu vou tentar fazer uma operação, quando eu for tentar comprar, ou quando eu for tentar vender, ou quando eu quiser acompanhar como está o andamento dos meus investimentos. Ela vai cair e eu não vou conseguir fazer isso, mas eu gosto de acessar ali o Reclame Aqui, gosto de acessar alguns outros sites onde tem análises de corretoras para ver o que os investidores estão falando da corretora. Se eu vejo que ela tem muita reclamação por não ser estável, eu pulo fora, mesmo que ela não tenha taxa. Eu acho que você pode acabar perdendo oportunidade de compra e oportunidade de venda, porque a corretora simplesmente não está funcionando, parou de funcionar e às vezes até bate um certo pavor assim, e se você tem um grande dinheiro investido através da corretora, a plataforma não funciona, você já acha que perdeu todo o dinheiro. Então eu acho que essas plataformas iniciantes que ainda não estão consolidadas e plataformas até mais consolidadas, que eu não vou citar nomes e que são instáveis, não vale a pena você perder aí a sua saúde mental investindo através dessas corretoras, sendo que tem boas outras opções aí no mercado. Quero falar para vocês quais são as 3 corretoras que eu uso atualmente. Isso não é recomendação de corretora, eu acho que vale a pena você fazer a sua análise baseado nesses fatores que eu acabei de citar, mas quero falar para vocês quais são as 3 corretoras que eu uso atualmente e por que eu uso elas, que vai dar um pouquinho de noção para vocês aí. A primeira é a corretora do próprio Itaú. Eu não invisto através do Itaú, da minha conta do Itaú, mas eu invisto através da corretora do Itaú, que é itaucorretora.com.br. Ela é do Itaú, mas nela não tem as opções, ou seja, na verdade nela tem mais opções do que tem se eu investisse através diretamente do Itaú. Então eu invisto na corretora do Itaú por 2 motivos. Primeiro, que ela é integrada na minha conta, tá? Então eu acho isso uma facilidade muito grande aí que o Itaú dá para quem tem conta no Itaú. Então eu não preciso fazer esse passo de transferência, eu não preciso pegar o meu dinheiro do Itaú e mandar para a corretora investir. Eu posso simplesmente entrar lá usando minha mesma agência e a minha mesma conta na Itaú Corretora, fazer todas as transferências e aí o dinheiro que está na conta corrente, ela automaticamente está na conta da corretora. Então eu não preciso fazer essa transferência inicial, eu posso deixar meu dinheiro na conta corrente parado e faço as operações, faço o meu investimento e o dinheiro automaticamente é migrado. E a segunda razão pelo qual eu faço, eu acredito que na corretora do Itaú eles dão boas opções de CDBs. Então eu atualmente estou investindo em alguns CDBs pensando mais para frente, pensando no longo prazo. É uma saída na renda fixa que está rendendo um pouco mais. Então eu acho que eles têm boas opções e por esses 2 motivos a minha primeira, mas não principal forma de investimento através de corretoras é a corretora do próprio Banco Itaú. A segunda corretora que eu gosto de usar, tá, é a Rico e eu utilizo ela para investir na renda variável, tá? Então, quando eu invisto em ações, quando eu invisto em fundos imobiliários, eu vou através da Rico por um principal motivo. Eles têm taxas reduzidas, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, eles têm taxas reduzidas e algumas taxas até zeradas para quem investe na renda variável. E a terceira
plataforma que eu uso atualmente, não uso tanto quanto as outras duas, mas eu gosto de ter a conta lá e estar sempre antenado nas possibilidades, é a corretora da XP, porque ela tem fundos de investimentos, ela dá opções de fundos que outras plataformas não dão, tá? Então a XP tem parcerias que conseguem disponibilizar para o investidor alguns fundos muito interessantes. Então eu tenho aplicações em fundos através da XP e eu sempre acompanho quais são as novidades ali nos fundos que a XP disponibiliza, e eu acho que é uma possibilidade legal de pelo menos você ter a conta e acompanhar se algum fundo se destaca e você tem interesse em investir. Todas as três são ótimas plataformas, eu gosto de usar, eu acho simples, que não trava, tem boas opções como eu falei para vocês, mas de novo, eu não tô aqui recomendando, eu não tenho parceria com nenhuma corretora, gosto da ideia ainda que você vá e faça a sua própria análise. Eu não estou falando para você investir nessas três, só estou explicando os motivos pelos quais eu invisto através dessas corretoras, mas eu conheço outras ótimas corretoras, que eu não vou citar o nome aqui de todas, que também tem boas possibilidades para você que quer começar a investir, quer começar a entrar nesse mercado de renda variável ou outras opções de renda fixa. Então, falando um pouco sobre as taxas, que é interessante que você analise, que você pesquise, que você entre no site da corretora para começar o investimento na corretora. São 4 taxas que eu gosto de analisar, vou passar quais são para você, e aí depois você pode fazer a sua busca, porque você pode estar vendo o vídeo hoje e no futuro a taxa muda, a taxa diminui ou a taxa aumenta. Então é interessante que antes de investir você entre lá no site da corretora e veja como que ela está cobrando essas taxas, tá? Então são 4 taxas. A primeira taxa é a taxa de corretagem, então é a taxa que a corretora cobra para compra e para venda de ativos de renda variável. Então é a taxa que a corretora vai cobrar de você quando você compra ou vende uma ação e quando você compra ou vende um fundo imobiliário ou um pacote aí de ações e fundos imobiliários, tá? Então a primeira taxa é a taxa de corretagem. A segunda taxa, tá? Se você investe no Tesouro Direto, é cobrada a taxa de administração do Tesouro Direto, tá? Então é importante você também estar por dentro dessa taxinha, que pode fazer uma diferença aí mais para frente. A terceira taxa é a taxa de custódia, ou seja, é a taxa que a corretora cobra por você ter o dinheiro parado lá na corretora. Algumas têm essa taxa extra de custódia, que é importante você estar atento também antes de passar o seu dinheiro, começar a perder e não entender o que está acontecendo. Existe essa taxa de custódia em algumas corretoras para você simplesmente manter o dinheiro parado na corretora. E a quarta taxa que algumas corretoras também cobram é a taxa de TED. Quando você quer tirar o dinheiro que você investiu através da corretora e passar de volta para sua conta, algumas corretoras vão cobrar de você a taxa de TED. Então fica atento a essas 4 taxas, que é muito importante, tá? Cada migalhazinha ali é uma quantia importante que você poderia estar investindo em outro ativo, que poderia estar, de repente, até arriscando num ativo mais volátil para tentar ganhar mais, e você pode estar deixando na mesa aí, deixando, na verdade, não na mesa, né, mas no bolso aí da corretora e das pessoas que cuidam da corretora. Então, fica atento a essas 4 taxas, que elas são muito importantes. Vou pedir para o meu editor deixar aqui no canto, ou deixar nesse canto aqui, uma tabelinha, tá, com as taxas dessas corretoras que eu recomendei, para você ter uma noção já só de olhar quão alto ou quão baixo cada corretora cobra nessas 4 taxas que eu mencionei para você, tá? Vou deixar também aqui na descrição essas taxas, mas, de novo, fica atento, porque eu tô gravando esse vídeo em fevereiro de 2021. Se você tá vendo esse vídeo em março de 2021, talvez até mesmo em fevereiro de 2021, ou principalmente 2022, 2023, a lógica não muda, mas as taxas dentro de cada corretora, elas podem mudar. Então, acompanha hoje como é que tá o cenário, mas antes de investir, vai lá na corretora e verifica se não aumentou, se não diminuiu essa taxa, tá? Então é importante para você estar atento a isso. Lembrando que eu pessoalmente uso a Bolsa de Valores para acumular patrimônio, para ser sócio de boas empresas, tá? Eu não uso para fazer compra e venda, eu não faço day trade, eu não compro num dia e vendo no outro porque ela se valorizou, ou vendo no outro porque ela se desvalorizou, eu não faço isso dentro de um mês, eu penso sempre a longo prazo, e eu já expliquei, se você ainda não sabe como investir em ações, como entrar nesse mercado de ações com segurança, começando com pouco dinheiro, com o pé firme, assiste um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição também o link para o vídeo, vai estar aqui no card em algum lugar nesse vídeo. Eu já expliquei um vídeo mais longo onde eu ensino você que quer começar a investir em ações, investir em renda variável
com mais segurança, tá? Então não deixa de estudar porque é super importante, senão você vai entrar e vai acabar perdendo seu dinheiro. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você achou que o conteúdo foi relevante, ajudou você, deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos que também gostariam de receber esse conteúdo e não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque eu vou ajudar você que fizer a pergunta aí dentro da primeira hora após postagem, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Check the mic and make sure it sound right, boys.